Olá pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E o nosso programa de hoje é especial, vamos falar do radialista Alexandre Macedo, que morreu esta semana, morreu aí nesse começo de maio, aos 93 anos, ele que foi um dos grandes nomes do rádio rio-pretense, e o Fernando vai falar um pouquinho para a gente sobre este grande nome do rádio rio-pretense, né, Fernando? Felizmente perdemos aí o Alexandre. O que você tem a dizer dele? Um mestre, né? Um mestre como poucos. Primeiramente, uma pessoa muito querida por todos. Além de radialista, foi um dirigente de rádio, foi editor de jornais, trabalhou em vários jornais da cidade, principalmente na editoria de esportes. Foi um professor para todos nós, né? E um homem que morreu com 93 anos, quer dizer, ele é dos primórdios do rádio de Rio Preto, desde PRB8, as primeiras áreas da cidade, ele está lá presente, né? E o Alexandre ensinou a todos, porque naquela época do precário, né, que a gente até fez um programa com o Pérgio Pinheiro, falando que tinha que buscar um ponto, ele era o diretor de tudo isso. Então, precisava da figura do Alexandre Macedo para poder pedir autorização para residências, porque era um homem da sociedade rio-pretense. Ele é Macedo, mas na verdade é Ismael, é da família Ismael, que tem o Dilon Ismael, médico, né, uma família conhecidíssima de Rio Preto, né, família de gente importante, e ele, então, por causa dessa sua influência, ele ajudou muito o rádio rio-pretense, muito, muito, muito. Eu fiz uma entrevista com ele, uma entrevista longa que nós temos no canal 16, para frente vamos falar sobre isso aí, e ele conta essa historinha, por que mudou de Ismael para Macedo. E ele foi o responsável de trazer o Adíbio Moanes, né? A família Moanes veio parar em Rio Preto por causa dele. Ele contratou, ele trouxe o Adíbio de Nova Granada para cá, que foi o Adíbio Moanes, foi o maior de todos, né? Nossa, aqui vamos falar o testemunho ocular da nossa história, né? E o Alexandre junto. Se você pensar de reportagem, estavam os dois juntos. O mestre Alexandre é demais. Mas pra você ver, né? O seu xará, pra você ver que coisa, né? Também ele foi o pioneiro de televisão em Rio Preto. Ele está na primeira bancada do primeiro jornal televisivo de Rio Preto. Olha que coisa aqui. Na Record, né? Na Record. Ele, Ana Maria Braga e João Roberto Curti. E isso aí, essas histórias vão acontecendo com a gente, né? Ainda bem que eu tenho essa Rio Preto em foco, né? Essas coisas vão parando na mão da gente, né? Um dia chega uma pessoa com um Super 8. Ele era um cinegrafista amador e ele tinha, não sei que ligação com a TV, ele foi filmar na TV Record e filmou um programa de auditório do Amaury Júnior e filmou um programa, e nesse dia estava acontecendo primeiramente o Jornal da Meio-Dia, que era os três da bancada, e depois entrava o programa do Amaury Júnior. Ele filmou em Super 8 da plateia. Então nós temos esse único registro dessa bancada com Ana Maria Braga e o Alexandre e o Curti, e do único registro também do programa do Amaury Júnior. Nem o Amaury tem um registro, olha só que coisa. Nem a Record tem aqui isso, né? Como era difícil. Até porque era ao vivo, né? Isso não ficava gravado, né? Não ficava, era ao vivo, não tinha videotape, nada, né? Isso se perdia, né? E teve também depois, que a TV Record, infelizmente, né? Teve um pastor, gente que quis falar, fui lá conversar, mas mudaram a máquina e jogaram fora as fitas. Isso foi ali foram 30 anos de Jogos do América e do Rio Preto, foram entrevistas, programas de auditório. Nossa, isso aí foi um pecado, né? Infelizmente. Então nós temos esse registro Super 8. E em 2015, a TV Record fez aniversário. E esse aniversário, eles pediram, falei, dá alguma coisa inédita? Eu falei, tem. Aí nós fizemos a reportagem, ainda bem, né? Foram felizes de chamar o Alexandre para dar uma entrevista. Isso em 2015 ele já tinha 91 anos. Acho que foi a última vez que ele deu uma entrevista. Acho que foi a última vez. E a gente tentou, desde o início do Documento Rio Preto, no final de 2015, a gente tentou trazer o Alexandre aqui para o nosso programa, mas ele já com idade avançada aí não conseguimos, né? Mas temos, né? Agora temos esse link da Record, que é bacana, eu também estou nele, foi feito lá dentro do museu também, né? E essa entrevista. E tem também depois do finalzinho ali, dois também ícones, né, que a gente vai ver, que é o Jaborã e o Gentil Rossi, que também fizeram história no Porteiro do 8, né? Vamos ver esse link, eu acho que é bacana, né, a gente ver. E agradecer a TV Record, a gente sempre... Acho que nosso programa é bom isso, né? A gente poder também contar a história do jornalismo, que isso aí já é história, 2015 já é história. Alexandre já não está mais aí,
Daqui a pouco o apresentador, e assim vamos contando história. Sem dúvida. Vamos conferir então essa reportagem da TV Record de 2015 sobre o aniversário da emissora, né? Vamos lá. A história de uma das maiores emissoras de televisão do interior de São Paulo, a TV Record de São José do Rio Preto, começa em 1971, quando foi fundada por um grupo de empresários. De lá para cá, muitos investimentos foram feitos e não parou mais. Na época, a tecnologia era bem diferente dos dias de hoje. A nossa equipe foi visitar o Museu do Rio Pretense Fernando Marques. O documentarista, que é apaixonado por comunicação e história, reuniu ao longo de anos uma grande quantidade de equipamentos e materiais que são considerados relíquias. São mais de 300 aparelhos. E detalhe, o Fernando estava falando para nós que esses aparelhos funcionam. É verdade mesmo? Funciona. O propósito do nosso museu é justamente isso, né? Não é só trazer as peças para poder expor. É mostrar como elas funcionam, como funcionavam, né? E até nós temos aqui equipamentos que a TV Record usou. É verdade. Por exemplo, vou mostrar para você aqui uma Pailar Bolex, que é uma câmera de 16mm. Isso aqui foi muito usado pela TV Record, ó, que era, você dava a corda aqui, né? Ó, que isso aí tinha que sair para a rua. Olha lá, ó. Aí você disparava. Foi muito usado. Então isso aqui, na verdade, é a história da televisão, a história do cinema. Muitos filmes foram feitos com esses equipamentos. É da década de mais ou menos... década de 60, década de 60, uma Pailar Bolex, que é da década de 60. E no meio das antigas tecnologias guardadas a 7 chaves, Fernando Marques revela pela primeira vez e com exclusividade uma recente descoberta, um material que chegou até ele por acaso. Chegou uma senhora aqui e falou, olha, meu irmão foi cinegrafista por muitos anos na TV Record, TV Rio Preto, Canal 8, chamava-se Vassi Matias. Falou, e doou, por exemplo, trouxe uma caixa com rolos assim, rolinhos. E eu fui abrir para ver o que era. Gente, tem história de Rio Preto que vocês não sabem o tamanho. Inauguração do INSS aqui em Rio Preto, muitas coisas, inundações da cidade, Jogos do América, muita coisa que não era possível ter, que estava nas mãos de um cinegrafista, claro. Não, é ótimo que ele preservou. E a gente tem essas imagens para mostrar. Nas imagens, ainda em preto e branco, a construção do prédio do extinto Canal 8, que em seguida passou a ser TV Record de São José do Rio Preto. O ritmo dos trabalhadores era acelerado. Afinal de contas, o progresso acabara de chegar a uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo. Logo, outros investimentos também foram feitos, como o auditório. É possível ver as poltronas amontoadas que iriam acomodar centenas de visitantes. Fundamental para o crescimento da cidade, porque a Record chegou em Rio Preto, justamente assim, a TV Rio Preto Canal 8 foi a primeira afiliada da TV Record no interior do estado de São Paulo, e Rio Preto era uma cidade que tinha um pouco mais de 80, 100 mil habitantes no máximo, então estava em crescimento, e a TV Record veio trazer toda a região para Rio Preto, com os programas de auditório, com os programas de jornais semanais, porque as imagens chegavam através, é claro, só imagens do Brasil, né, do mundo, da região era muito difícil. E a Record foi pioneira em Rio Preto de fazer isso. Então eu acho até que a cidade cresceu muito por causa também da Record. Essa coisa da TV Rio Preto Canal 8 foi importantíssima para a cidade. Durante as exibições, Fernando nos mostra o trabalho de grandes nomes da TV. Aqui, Amaury Júnior aparece comandando um programa com uma plateia. Os cabelos compridos exibem um estilo diferenciado de hoje. Já nessa outra parte do vídeo, um noticiário com 3 grandes nomes da comunicação. Na bancada, Alexandre Ismael, João Roberto Curti e Ana Maria Braga. Hoje, com 90 anos, o senhor Alexandre se recorda dos bons tempos em que integrou a primeira equipe de jornalismo da TV Record de Rio Preto. Eu senti uma grande emoção, porque era de grande responsabilidade eu passar por um veículo diferente da área daquele que eu trabalhava, que era o rádio. Mas, assim mesmo, de acordo com a minha experiência e os meus conhecimentos,
eu me senti firme, feliz, ao lado de um bom companheiro, que foi o João Roberto Curti, e nós fomos os primeiros apresentadores do telejornal da TV Rio Preto e também da participação nossa dentro do departamento esportivo, transmitindo grandes partidas de futebol. Além de seu Alexandre, Gentil Rossi e Jaborã acompanharam o crescimento da emissora e deram a oportunidade para muita gente avançar no cenário sertanejo. Os apresentadores, para lá de irreverentes, relembram suas trajetórias. Aquele tempo era pouca televisão. É a nossa que era a liderança total, você entendeu? E, para te falar a verdade, a única fortuna que eu herdei na minha carreira artística foi amigos. Passaram todo mundo aqui na minha mão, na mão do Jaborã. Todo mundo passou por aqui. É Chitãozinho, é Milionário, que mais? Um monte de coisa. Amado Batista, Roberta Miranda. Então, eu acho que a gente fez um trabalho muito bem feito, muito magnífico, e eu me sinto honrado. Sinceridade, aqui é minha casa, a Rede Record, sempre defendi a Record com garras e dentes, entendeu? Porque é uma casa muito boa, é uma família unida, uma família maravilhosa. Estou muito feliz, fiz muitos amigos, me aposentei aqui na Record e hoje eu tenho o programa na Record. E o Gentili também teve o seu programa. E a felicidade que nós tivemos de ter muitos amigos, companheiros e pessoas que sempre gostavam e vibravam aqui nos nossos programas. Ok, gente, estamos de volta, conferimos aí este documento histórico, que imagens bacanas, aí vimos a construção da TV Record, isso o quê? 1971. E essas imagens aí, Alexandre, olha só que coisa, hein? Isso aí são fragmentos do próprio jornal da Record. Que a gente ainda não passou, nós estamos prometendo fazer um programa. Nós descobrimos uns rolinhos no arquivo público há muito tempo. Aliás, levaram para mim na minha sala e depois eu trouxe para o arquivo público aqui. E aí mandamos digitalizar. São fragmentos do jornal da TV Record, que tem a inauguração de várias coisas, de 71 a 73. Tem várias inaugurações, que isso aí está inédito. Então a gente precisa... Só que aí, vamos ver se a gente traz alguém da época, né, que trabalhou na TV Record, se pudesse o Saulo Gomes, alguém que a gente possa trazer bacana, né? Trazer bacana. E a gente viu Ana Maria Braga, o Amaury Júnior, será que eles têm conhecimento dessas imagens? A Ana Maria Braga ficou louca quando viu isso. Ficou louca, não, eu preciso desse material, eu queria ver. Ela falou, o único registro que eu tenho de minha passagem para São José do Rio Preto. Né? É a única. Acho que ela disse isso, inclusive, numa entrevista recente ao Diário da Região, né? É, foi mandado, a gente mandou para ela, tudo, ela ficou muito feliz com isso aí. É o único registro, gente, em Super 8. Super 8 a pessoa ia lá, estava lá na plateia e filmou, que felicidade, né? Então por isso que a gente pede até em casa, quem tem rolo de Super 8, traz pra gente. Às vezes está pensando que tem lá só a família, tem nada. Tem a história da cidade, né? Outro dia apareceu um cidadão lá que com o Super 8, ele falou, eu, minha família, a gente passeando no Rio Preto, aí mostra Andaló como era mais, a praça como era mais, e foram. Ele, sem querer, filmou lá uma peça no Teatro Municipal. Está lá Dinorado Vale, está lá o Mércio Nibaldo, está lá Everton de Castro, está lá, olha só, filmando os andaimes ainda assim, não tinha terminado ainda o Teatro Municipal. Que história, muito bacana. Bom, o programa hoje é dedicado ao radialista Alexandre Macedo, que morreu recentemente, no comecinho de maio, maio de 2017, aos 93 anos, e o Fernando, com a sua mania de registrar as coisas, tem um depoimento bacana dele aí, ele falando, né? Como é que foi essa entrevista com ele? Eu não vou dizer, eu vou trocar sua palavra de mania. Né? Mania, eu acho que é um... É um vício, né? Não, até eu acho que é uma... Como é que vocação. Uma vocação, uma coisa, porque esses registros agora estão cada vez ficando mais históricos, né? Você viu, a gente fez o do Roberto Fará, tem gente que para na rua e fala, nossa, eu não sabia dessa entrevista, que bacana, dentro da casa dele, mostrando as coisas dele. A gente fez bastante isso, sabe? E isso também foi base para muitos jornalistas, que hoje estão jornalistas, estão na TV Câmara, estão por trás das câmaras, que foram com a gente, né? Gente que sonorizava, gente que fazendo... André Modesto começou ali fazendo... Né, locuções ali, hoje está lá na TV, tem muitos outros, né? Então eu acho que é muito bacana, uma história também do jornalismo e história da nossa cidade, que a gente conseguia mover também essas pessoas pararem suas vidas para a gente invadi-las, né? Porque o Alexandre, por exemplo, para levar ele lá é difícil. Ele já tinha... E essa entrevista, eu acho que faz mais de 15 anos.
acho que, se não me engano, 2003. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. VHS ainda? VHS, a gente vai ver que eles droparam de VHS, mas muito bacana ele contando cada história. Então, é uma entrevista histórica, né? Ele tinha dado uma entrevista no começo dos anos 70, final de 70, começo de 80, a Codefar começou a fazer umas entrevistas, nós temos aqui, já digitalizamos, nós temos lá no arquivo, né? Digitalizando, e simplesmente essas entrevistas ficaram com áudio longe, não tinha recurso. Essas já não, essas já foram feitas dentro do estúdio, então ficaram melhores, né? Vamos ver essa entrevista, é emocionante, né? A gente sempre vai, vamos deixar para a história, vai para o registro da Câmara também, né? De ter essa entrevista do Alexandre, que acho que uma das poucas, ele falou tanto no rádio, mas entrevistas a gente vai procurar, não acha, né? Não acho. Tá certo, Fernando, valeu, obrigado. Lembrando, o Alexandre Macedo morreu no último dia 2 de maio, se não me engano, na madrugada, manhãzinha, né? Do dia 2 de maio, terça-feira, e a gente perde aí mais um gigante do rádio. A gente termina esse documento Rio Preto com esse depoimento, essa entrevista do Alexandre Macedo, Alexandre Ismael, Ismael, na verdade, nome de né? batismo, né? Ele vai contar a história lá. Para o Fernando Marques, a gente agradece a sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Mas hoje eu estou aqui para a gente começar a conversar a história do rádio em Rio Preto, uma bandeira, uma lenda viva do rádio, que é o Alexandre Macedo. Ismael, para contar essa história, porque antigamente isso é coisa, né? Rubens Moanes e a Rubens Muniz. Muniz, isso. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, bom dia, é uma satisfação, um prazer imenso. Na verdade, eu me sinto até sumamente honrado e até envaidecido de participar do seu programa, Fernando, porque você representa, assim, também uma legenda cultural em São José do Rio Preto. Eu aprendi a admirá-lo através dos seus diversos, variados trabalhos culturais e que você está resgatando a memória de São José do Rio Preto. Por isso você está de parabéns. Quando eu comecei a falar em fazer um programa sobre o rádio, todo mundo, poxa, todo mundo foi unânime. Pô, Alexandre, Macedo Alexandre tem uma história, inclusive histórias pitorescas. Que eu estou sabendo aqui, perante seus colegas, eu conversei com bastante colegas seus aqui, disse que você aprontava com os amigos. Que história é essa, Alexandre? Não, sabe, né, no rádio, não é só encarar. O rádio, pela programação, pelo sentido, né, do universo da sua programação, você tem que partir para tudo, evidentemente, né? O rádio atinge aí todas as camadas sociais e não é só encarar seriamente a responsabilidade de fazer um bom rádio. Tem aquele lado humorístico também, aquele lado que você também tem que se preocupar com isso, que ele dá ênfase, destaque dentro da própria programação. E nisso tem vários... Mas não tem um caso que você possa contar pra gente aí, que diz que você aprontava muito. Não, que eu aprontava, não, que saía dentro do rádio. Essas coisas pitorescas que acontecem. Por exemplo, o Adib, no dia 31 de dezembro, o Adib destacava um repórter para ir na Santa Casa para ver quantas crianças iam nascer do dia 31 até o dia 1º. As crianças que nasciam naquela noite, entende? Certo. Então destacava o repórter de lá da Santa Casa ligava para a rádio e anunciava. Então, nesse dia deixa eu me lembrar o nome do rapaz. Eu sei que ele está em Santos, é uma voz bonita, era um locutor que tinha a voz mais bonita que eu já ouvi. Certo. Mas ele, no português, ele falhava, ele não tinha a instrução necessária para uma fluência de palavreado assim interessante, né? Então chegou meia-noite, o Adib chamou, o Walter Luiz, Edson Luiz. Edson Luiz. Vamos chamar o Edson Luiz diretamente da Santa Casa de São José do Rio Preto. Ele, alô Adib, aqui na Santa Casa já são meia-noite. E até agora não nasceram, aqui na Santa Casa, ele falou, não é na Santa Casa, ele falou, aqui na Santa Casa não nasceram nenhuma criança até agora. Em 3 palavras ele errou 4. É assim, tem essas coisas que aconteceram no rádio, que tem muita coisa interessante, né? Eu converso bastante com o Rubens Muniz, né? O nome era o Rubens, quando ele veio para São José do Rio Preto, então nós achamos, estava eu e o Adib, falou, o Rubens Moanes, já tem o Adib aqui, vamos pôr o Muniz. Ele cantava bolero, ele não era nem locutor, era cantor de bolero. Então fica até melhor, Rubens Muniz.
Então anunciou o Rubens Muniz. Então, o dia que eu fui apresentar o Rubens no microfone, a família dele ainda estava em Onda Verde, os pais dele, né? Então anunciei o Rubens Muniz, tal, o pai dele em Onda Verde ouviu e falou: puxa, o Alexandre foi criado com meus filhos, não sabe o que é Moanes, é Muniz. Ele não sabia que a gente havia mudado. O mesmo caso meu, quando eu mudei para Macedo, né? Então, você é Ismael, né? Alexandre Ismael, e você mudou para Alexandre Macedo. E você sabe, Fernando, que o árabe, geralmente, ele não gosta que mude o nome, né? Então, quando eu mudei o nome para Macedo, meu pai também não sabia, né? Então foi um cidadão lá, meu pai tinha fazenda, foi vender adubo para meu pai. Chegou lá, bateu lá na porta, meu pai foi atender, ele falou: seu Macedo. Meu pai levantou ela e falou: aqui não tem nenhum Macedo não, aqui é Ismael. Não tem... É, porque o filho do senhor, ele é Macedo, eu não sou Macedo, sou Ismael. Meu Deus do céu. O Alexandre, inclusive nós temos algumas fotos para mostrar que você está até, mas eu quero começar com uma foto aqui, a gente está falando do pessoal do rádio, vamos mostrar um time aqui. Eu quero que você pegue essa de baixo aqui, Wagner, que isso aqui é um time dos radialistas. Olha só o time, olha só, aqui nós temos o Geoffrey, né, de goleiro. Geoffrey. Aqui o Tino, né, Maldonado. Tinão Maldonado. Está vivo aí. Zagueiro, a panca dele. Panca. Aqui é o Firmino, né? Firmino da dupla Firmino e Fidêncio, era isso? Tinha uma dupla sertaneja? Isso. Aqui o Roberto Souza, de zagueiro central, gente do céu. Olha o Roberto Souza, zagueiro central. O Aldo das Maracas. Aqui, na lateral esquerda aqui, olha aqui. Você sabe quem é esse aqui, gente? Silveira Coelho. Lateral esquerdo. E o técnico aqui, presidente, dono do time, que era o Fuad Mimestre, né? Fuad Mimestre. E Fuad. Aqui embaixo o Araújo, né? Araújo Neto. Fazia a hora do motorista, é isso? Exatamente. Aqui o Rubens Moanes. Aqui centroavante. O Rubão era goleador. Centroavante rompedor. Centroavante rompedor, tipo Mazola. Aqui o Toledo, né? Mas não é o Roberto Toledo, não. Aqui é o João Novaes Toledo. João Novaes Toledo. Aqui o irmão do Tino, né, Maldonado, é isso? É, o Pintadinho. Pintadinho Maldonado. E esse moço aqui que a gente não consegue identificar, já perguntei para vários, até pro Fuad Mimestre, não sabe me falar quem é esse moço aqui, ó. Eu tenho a impressão que é o Geraldino, que tocava junto com o Fidêncio e o Firmino. Ah, sim, Geraldino. Ele era ponta esquerda. Pode ser. Legal, já tá vendo um time aqui. Então quer dizer que o Rubens Moanes era rompedor, né? Meu Deus do céu. Ele era goleador. Então, bom, agora essa coisa de troca de nomes, mas tem também vários, além de, a gente sabe, né, por exemplo, o Roberto Souza, como é que era o nome dele? Ele tem um nome... Arnulfo de Souza. Arnulfo? Arnulfo de Souza. E Roberto Souza. Que coisa, hein? Arnulfo também fez história no rádio São José do Rio Preto, era o dono da noite. E, indiscutivelmente, naquela época, de programação noturna, ele tomava conta da cidade. Tinha uma audiência tremenda o programa dele, viu? Não, nós temos uma locução dele que daqui a pouco nós vamos colocar. E ó, os taxistas de Rio Preto até hoje estão a saudade dele, porque ele era o amigo dos taxistas, na verdade. À noite, você parava nos pontos de táxi, estava o Roberto Souza tocando. Roberto Souza, ele tomou conta da cidade naquela época. Verdade. Eu tenho um caso dele que eu vou te contar, viu? Ah, é? Não conheço. Roberto Souza, ele, ali na Independência, acho que ficou de férias ou não foi trabalhar uns dias ali, então puseram ele para fazer o Internacional. Coitado, né? Ele para fazer música jovem internacional. Então deram o papel para ele assim, a gente escutava o Roberto Souza sempre, ele fazendo essa parte internacional, a gente rolava de rir, porque ele falava assim: agora, Ayrton John, Scalapiga. Ele não tinha escolaridade no inglês, né? Scalapiga, né? Elton John, né? Ele falava Scalapiga. Nossa, a gente rolava de rir, coitado, mas ele foi uma figura fantástica. E tem outra dele também. Um dia não tinha ninguém para ficar no plantão esportivo em São José do Rio Preto. Durante a transmissão do jogo, o Rubens escalou: Souza, você vai ficar porque não tem ninguém e tal, né? Aí ele ficou, coitado, não tinha prática nenhuma. Aí então o Rubens chamou: Souza, e aí no plantão, como é que estão os jogos aí, os jogos de hoje? Ele: no Paicaimbus, Corinthians uns, São Paulo uns, todos uns azuns. Ele não tinha prática, coitado. Ele foi lá com um bom serviçal que ele era, né? O J. Ávila. O Rubens estava transmitindo, o J. Ávila era o repórter de campo. Então houve um sururu lá, aconteceu. O Ávila estava distraído. O que houve aí, Ávila?
Houve a Rádio Rio Preto PRB8 e não falou da notícia. Mas realmente, como você citou, né, nesses improvisos, às vezes acontece com todo mundo, você comete algumas gafes, alguns erros e tal. E aí havia um advogado sempre criticando os locutores da rádio. Fulano fala uma bobagem e tal, não sabia o que falar, papapá. Então, eu aguardei um dia, havia uma transmissão de um acontecimento, eu peguei esse advogado e fiz uma pergunta para ele, deixei ele com o microfone na mão e saí, de propósito, né? Deixei ele. Então ele ficou falando e ficava procurando e perdeu, não sabia mais o que falar. Tá? Depois de uns 10 minutos eu voltei e falou, agora que eu estou vendo como é duro, vocês têm razão. Ele metia o pau, nunca mais ele meteu o pau na gente. É fácil. Porque realmente você pode cometer alguma coisa. Claro. Tem hora que você se perde realmente. Não, e se eu fosse o Ávila, eu gostaria de ter feito mesmo, porque ficou para a história, né? Ficou para a história. tem gafos que ficam para... Vou falar em Ávila, vou mostrar ele aqui, ó. Tem outra dele. Olha ele aqui, velho. Ele estava fazendo um programa de musical, né? Que ele fazia também, o horário de locução na rádio. Aí ele, o JR, o tempo era garoto. Então ele estava anunciando a música, era Maria Laú. Ele, aquela cantora famosa, mexicana, né? Com Maria Lazero. Era Maria Laú e Maria Lazero. E aqui na foto ele está com o Arlindo Luiz aqui, né? Aqui o Cabeça, ó. Cabeção. Aqui o Gerson, o famoso GG. GG. Que figura, hein? Olha aí, hein? GG. Aqui o Roberto Pousa Godinho, esse aqui é nosso colaborador oficial aqui. E aqui o professor Oscar Oliveira. Olha que foto, ó. Bacana, né? E o JR ali, ó, novinho, tímido. Isso aí. Mas olha, eu tenho uma foto do Alexandre também, que aí a gente vai até colocar aqui que aqui é uma reportagem fantástica. Foi quando, eu queria que você falasse um pouquinho, quando você foi cobrir lá a chegada do presidente. O presidente e o vice da República vieram aqui em Fronteira, não foi isso? Fronteira, exatamente. E você foi pela PRB8? Eu e o Adib fomos fazer a reportagem para PRB8 em Fronteira. E nós temos a prova do crime aqui, Juscelino, né? Jango, aquela outra que foi deputada federal, Ivete Vargas, também compareceu. Nós temos a prova do crime aqui, ó. Vamos pegar a foto que está o Adib também. Eu quero aqui, ó. Essa aqui, depois a gente mostra a outra também. Aqui, ó. Aqui está o Juscelino discursando aqui. Aqui está o Alexandre, ó. Cabelo pretinho, hein, Alexandre? Bigode, hein? Bigode. Olha lá o Adib. Está o Adib no canto aqui, ó. Bigodinho. O Adib e o Rubens é lenda também, né? São verdadeiras lendas do rádio. A gente passa os filmes do Calabrese. Deixa eu mostrar também a outra foto, Wagner. Deixa eu mostrar a outra, que a outra aqui já tem o Jango, né? Aqui, ó. Aqui já tem o Jango, que... Aqui atrás que eu não estou vendo quem que é essa pessoa aqui, não sei. Aí, ó, o Alexandre aqui. Ó o Jango lá aqui embaixo. E aqui o braço aqui é da Ivete. Ivete Vargas. Isso aqui é lá em Fronteira, gente. Falando em PRB8, ela foi uma verdadeira escola do rádio aqui em toda a região. Foi uma das primeiras emissoras brasileiras, a Rádio Rio Preto PRB8. Quando foi fundada mais ou menos, Alexandre? Em 1935 ela foi inaugurada. 35? Ela começou antes, tem aquele período que ela começou com o nome de Bambu Rachado, né? E Bambu Rachado? O doutor Raul Silva era um dentista que tinha em São José do Rio Preto e gostava muito de rádio. Então ele instalou a emissorazinha e o som era muito precário, muito ruim, pegou o nome de Bambu Rachado. Depois que o seu Bueno, que já tinha PRA7 em Ribeirão Preto, veio para cá e instalou a PRB8 Rádio Rio Preto, em 1935. E foi a pioneira dessa região toda aqui. Então era uma verdadeira escola de rádio. Passaram vários radialistas que depois fizeram carreira, como Jonas Garré, foi para a Nacional, Mussi Júnior, Silveira Lima. O Lima chegou a ter um programa na TV Record, depois na televisão, né, o Silveira Lima, que infelizmente essas imagens sumiram. Ali tinha um quadro com a Ana Maria Braga, no programa dele, mas a gente, com essa idade, não temos mais isso. Naquela época, a Maria Braga começou aqui na PRB8, na TV Rio Preto, naquela época. Isso. Silveira Lima passou por aqui, os irmãos Sarmento, os irmãos Sarmento também. Não o Moraes Sarmento.
Em Moraes Sarmento. Moraes passou por Rio Preto? Passou por Rio Puxa Preto. vida. Não, passou por Rio Preto. Tanto é que quando ele foi se aposentar pela Bandeirantes, ele veio aqui na PR8 buscar a documentação que ele tinha começado aqui para ele poder se aposentar. Homero Honório Ferreira, outro grande radialista, também começou aqui, foi para a Nacional, Mairink Veiga, Rádio Globo. Então passaram, foi uma verdadeira escola do rádio. E o nosso período, meu, do Adib, do Rubens, do Souza, depois vieram o Wilson Guimarães, Zacarias Fernandes do Vale, o Araújo, Paulo Serra Martins. Foi um bom período também do Rádio Rio Preto, porque o Fuad era o gerente. Mimestre, né? O Fuad Mimestre veio e transformou a PRB8 numa emissora para frente, entende? Onde que era, Alexandre, a sede? Onde que era? Era aqui na Siqueira Campos, ali para baixo da Santa Casa. Siqueira Campos para Tem baixo? um prédio, parece que ainda tem o prédio até hoje lá. Que o Fuad mandou construir auditório, né? Fez um belo de um auditório. Então a PRB8 era realmente uma emissora muito ouvida em toda a região. Tudo que você falava aqui tinha ressonância, repercutia bastante, porque era a única emissora. E tinha um alcance muito grande, compreende? Muito grande mesmo. Nós temos fotos até da PRB8, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem duas fotos aqui preciosas. Esta aqui você se lembra bem, né? Isso aqui na PRB8, gente, olha aqui, ó, o símbolo da PRB8. Ah, aqui, ó. Tá aí, o Fará. Aqui é o Fará fazendo tiro de guerra ainda, ó. Fará. No piano, ó. Fazendo tiro de guerra. Olha lá. O Calbi cantando. Aqui o Álvaro das Maracas, que claro, nos arrumou essa foto, né? O Álvaro é... Então, nessa época aí da inauguração Calbi do auditório, veio o Calbi e vieram muitos outros grandes artistas da época, compreende? Quase todo mês tinha Ângela Maria, Calbi, Nelson Gonçalves. E você acha que isso aqui foi a inauguração Francisco do Alves. auditório? É na época da inauguração do auditório que começaram a chegar esses artistas aí. Nós Quase temos mais todo mês fazia-se programa de auditório com um artista de fora. Nós temos mais umas aqui, quer ver? Mais duas aqui, ó. Vou mostrar para vocês também aqui. Que essa foto aqui, até tem uma foto aqui, esse aqui provavelmente o Jaime deve ter batido, né? Aqui o Álvaro das Maracas, olhando para cima. Aqui o João Dias. João Dias. Cantor da época. E aqui o Mário Long, hein? Ei, lenda, hein? Mário Long. Agora, essa de baixo aqui, o Álvaro, vou pegar até da esquerda para falar aqui, ó, aqui o Álvaro das Maracas. Esse aqui eu não sei quem que é. Aqui me falaram que era Adelino Moreira. Eu não acho que não, que é Adelino Moreira, não. Olha, parece o Adelino. Será que é o Adelino Moreira mesmo? É, o Nelson Gonçalves, que ele gostava de produzir para o Nelson Gonçalves. Isso. E aqui, nessa foto, tem uma coisa incrível. Esse aqui é o Nico, o Antônio Neto. É o Antônio Neto. Só que não é ele tocando violão, não. Tá parecendo que é ele que tá tocando violão aqui, mas não é. Tá parecendo o braço do violão, mas o Nico tá aqui atrás, não é ele, não. Falei, Nico, você toca violão? Ele falou, não sou eu, não, velho. Olha que coisa. Parece ele, né? Parece que ele está tocando. Parece muito Antônio Neto. Isso aqui também na PRB8, gente. Ó. É isso aí. Então, naquela houve realmente uma sequência de grandes shows com grandes artistas nacionais. E era uma coisa, porque não tinha televisão, né? Não tinha televisão na época. Por isso que enchia os auditórios, eram completamente lotados. Viu? Então foi um período bom do rádio em São José do Rio Preto. Depois começaram a aparecer as outras emissoras, a Independência, a Difusora, a Cultura, que é hoje a Onda Nova, né, do nosso amigo Luiz Homero. Né? E dizem até, não sei você que vai falar se é verdade ou não, diz que tiraram do ar uma vez a PRB8, que estava narrando um jogo, parece que o William Monteiro narrando um jogo. Como é que é essa história? O William Monteiro ficou famoso por aquela frase aí da transmissão de futebol, né? Porque não podemos falar aqui. Quem quiser saber tem que ligar para o Alexandre. Não pode falar aqui, infelizmente não podemos falar aqui. E ficou aqui, lá pegou, né? Onde o William Monteiro aparecia, já vinha a célebre frase lá do... Diz que a bola bateu na trave, voltou a subir, era atrás do gol que narrava, né? Parece que era. Atrás do gol. Aí subiu o poeirão, ele falou, a bola bateu na trave mais que na área do capeta, né? Isso. Ele falou um palavrão? E a bola não entra, bateu no pau do goleiro, a bola bateu no pau do goleiro, não entrou. Aí vem a frase lá, viu? Diz que foi o goleiro na live. Verdadeiro papapá de pinto na área do América. Que isso? Na área do capeta. Que é isso? Aí ficou famoso em Rio Preto, né? Mas o William era um bom narrador também. Quem que é seu ídolo do rádio e do esporte? Você... Narrador? Para mim foi o Edson Leite, o maior narrador esportivo do Brasil. Naquela época do rádio, né? Agora a televisão tem vários aí, né? Indiscutivelmente o Galvão Bueno
é um grande narrador. Do rádio, para mim, assim, foi Fiore Giliotti, São Paulo. Giliotti foi. Aqui em Rio Preto Mas foi o muito Edson perfeito. marcou a época, é um estilo de narração diferente, o Edson Leite. Viu? Aqui em Rio Preto, meu ídolo é o Gandula de Ouro. Quem? Gandula de Ouro, Hitler Fett, né? Ah, o Hitler, único que recebeu o Hitler. Gandula, o prêmio, né? Tinha um prêmio que a Gazeta Esportiva dava, não era isso? Isso. O narrador, melhor narrador esportivo, ele ganhou em Gandula. 75, se não me engano. Foi. Ele ganhou o Gandula de Ouro, de Rio Preto, né? Exatamente. Época dele, Nelson Brandão e Mário Luiz, Mário Luiz, comentarista. que sabe o que disse. Aquele tempo, quando surgiu a Independência montou uma grande equipe esportiva, né? Veio o Nelson Antônio e outros grandes comentaristas. E a PRB8 era que fazia futebol. Então, o Rubens narrava muito bem também na rádio. Ah, o Rubens, não é? O Rubens, né? Tinha o Wilson Guimarães, comentarista, né? Paulo Serra Martins, J. Ávila. E a Independência montou a equipe. Então, havia aquela disputa, né? Pela audiência. Então, fazia-se loucura, transmitir jogo que você... impossível de transmitir, a gente ia fazer. Eu me lembro até quando foi inaugurado o Morumbi, nós fomos fazer Brasil e Argentina. Fui eu, Nelson Antônio, e não tinha linha, porque estava inaugurando, as emissoras de São Paulo e do Rio pegaram as linhas. Nós tínhamos um aparelhozinho de VHF, então tinha que pegar um telefone ali do Morumbi. Até o Morumbi tinha poucas residências. Então nós fomos, eu e o Nelson Antônio, de manhã procurar uma casa que nos emprestasse um telefone para a gente fazer a transmissão do jogo. E nós ficamos quase até o meio-dia desistindo. Falando, Nelson, não tinha ninguém no Morumbi, domingo fechado, as residências todas de luxo fechadas. De repente aparece um senhor, entra numa daquelas residências, nós fomos lá, era um senhor alemão. Explicamos a situação para ele, pedimos, foi de uma gentileza extraordinária. Emprestou a casa, o aparelho, o Pimentel instalou lá o nosso aparelho de VHF. Não tinha linha até o campo, porque não tinha telefone. Então jogava o som do estádio, do Morumbi, pelo VHF na casa do alemão, lá conectava com a linha e transmitia para a Independência. Então nós conseguimos fazer o jogo. Veja bem o que era o rádio. De repente dá uma pane nas linhas gerais de todas as emissoras que estavam lá. O Fábio Araújo veio correndo pedir para mim, pelo amor de Deus, empresta a sua linha, a sua transmissão, que nós estamos pifados, eu ponho a Independência como cabeça de chave e pago o que você quiser para deixar, porque nós não podemos perder. Aí eu chamei o Nelson de lado, enquanto comentava o comentarista, falei com o Nelson. O Nelson não gostava muito, ele queria fazer, mas ele acabou concordando, né? Aí passei para o Flávio, eles continuaram transmitindo até o fim pelo nosso equipamento, porque as linhas pifaram, só voltaram no fim. E realmente depois nós fomos lá na Nacional, que era o Edson Leite que chefiava, ele nos pagou 200 mil cruzeiros naquela época. Que bacana, hein? Valeu. Inauguração do Morumbi, isso por 69. Por aí, Brasil e Argentina, então o Morumbi não está nem terminado. Você vê que tinha poucas linhas telefônicas e ainda aconteceu isso. E nós com esse aparelhinho quebramos não o nosso galho, da Excelsior de São Paulo. Vamos a um dos muitos tentos narrados pela equipe esportiva da Rádio Independência, sob o comando de Nelson Antônio. Vai tomar posição, bateu, levantou, boa bola. Aberta na direita, agora para o Sapucada, aí para Cardoso. Invadiu, atenção, penetrou para marcar, vai ter para a esquerda, quando domina, passa bem, levantou para descer, prepara a fugida para marcar. Esse é o nosso América lá no Moisés do Carelli, ganhando da Ponte Preta. Quem comentou primeiro foi quem abriu a reportagem, foi o J. Ávila, né? Foi, J. Ávila. J. Ávila, e nós falamos do Nelson Antônio narrando. Que bacana, exatamente. né? O Nelson foi um grande narrador esportivo. Pena, morreu cedo. Deus que o tenha em bom lugar. Foi um grande narrador. Sem dúvida. E com ele não tinha, como eu citei para você agora aqui esse exemplo da transmissão do Morumbi, com ele não tinha tempo, ele fazia transmissão nos lugares mais impossíveis que podia ver, ele ia lá e fazia. Terrível. Depois dessa coisa do rádio também, você participou
de uma fase de implantação também da TV Record em Rio Preto aqui, quando fez a parte esportiva. Na época chegou a ter, o Marcelo Gonçalves narrava, né? O italiano também comentava, tinha mesa redonda, que era você, que era o Jacaré, o Amilcar Prado. O Amilcar, exato. Quem mais tem? Era o Sumariva. Bom, você me Caio falou... Plínio. Você me falou que tem uma foto, tem 5? Tem uma foto de uma dessas mesas redondas em que estão eu, o Emerson, Caio Plínio, o Amilcar e o Anísio Nicole. 5. Dos 5, apenas eu e o Emerson estamos vivos ainda. Os outros morreram. O Caio morreu, o Amilcar morreu e o Anísio morreu, o Anísio Nicole. Que coisa, hein? E parece que eu não tenho mais esse acervo. Parece que a Record não deu fim nisso, meu Deus. Nós tínhamos, naquela época, gravava-se tudo, né? Nós tínhamos gravações de futebol, mesa redonda, da programação, né? Tinha tudo lá nos arquivos da Record. Agora não sei se sumiram, não sei mais, né? Porque faz tempo que eu deixei aqui na Record. E eu assisti uma mesa redonda, me lembro bem, e o Amilcar Prado, ele chegava assim e falava, ele pegava assim, gente, tabela, você me corrija se eu estiver errado. Até só com a classificação do Campeonato Paulista. Primeiro, Corinthians, 22. Segundo, Palmeiras, 21. Terceiro, São Paulo, 20. Quarto, aí ele chegava e falava, em oitavo, América com 16. O resto não interessa. Fazia isso, não fazia? O resto não interessa. Ele chegava na América e parava ali. Isso aí é fantástico, viu? Amigo, bons tempos, viu, Fernando? Nossa, bons tempos sem aqui. dúvida. Agora, infelizmente, a gente está afastado. São outros os que trabalham em prol do esporte em São José do Rio Preto, né? Mas vamos ver se nós recuperamos o América, não é, Fernando? Essa é a verdade. Você agora está você agora está colaborando, né, com a diretoria americana. O América, o América é meu sobrinho, o América Ismael. Convidou para ser diretor de imprensa do América Futebol Clube. Fui lá, o Joacir reafirmou o convite, quer que eu seja, mas para mim há um grande problema aí para ser diretor de imprensa do América Futebol. Eu gostaria, dou a minha colaboração, já me prontifiquei a dar, quero realmente fazer um trabalho em prol do América, porque o América é a maior referência de São José do Rio Preto. É a maior referência indiscutivelmente. Se eu fui nos Estados Unidos, no Sul, onde eu vou, falo que sou de São José do Rio Preto, o cara fala, o América, a equipe de futebol, é a maior referência. Então, não é possível que deixe o time nessas condições como deixar o América, entende? Tem que ser realizado, feito um trabalho para novamente dar destaque. Eu tenho a impressão que os próprios poderes de São José do Rio Preto, executivo, legislativo, todos eles têm que pensar num trabalho para fazer com que o América volte a ser o América de antigamente. Não é possível que acabe a única referência que projeta o nome de São José do Rio Preto. Porque outra coisa, eu às vezes estou no Rio de Janeiro ou em Petrópolis, de onde você é? Encontro amigo, sou de São José do Rio Preto. Ele fala, onde é que fica essa cidade? São José do Rio Preto fica na Alta Araraquarense. É uma cidade que fica perto de Mirassol, fica perto de Catanduva. Quer dizer, as outras cidades menores são conhecidas, em Rio Preto não é. Não é. Sabe que tem quando fala no América e fala o América de São José do Rio Preto. Então, a América tem mais projeção, mais nome, e as autoridades de São José do Rio Preto, o povo que é a maior sustentação de uma equipe de futebol, precisa voltar, prestigiar o América. Não é porque uma administração fracassou e que o time caiu que vai ficar lá esquecido. Tem que todo mundo trabalhar, colaborar, mobilizar todas as forças de São José do Rio Preto para fazer com que novamente o América volte a se projetar. É realmente a maior referência que nós temos em Rio Preto, é o América. Como, por exemplo, essa foto aqui, ó. Dá uma olhadinha na arquibancada, Alexandre. Olha só. Aí. Olha a arquibancada. Olha aí, tá vendo? É isso aí. Olha o Dima Rocha, aí. Ambrósio, tá vendo? Ori, Beto, Nelson Coruja, veio do Palmeiras, jogava alguma coisa, não? Nelson Coruja? Quarto zagueiro. Aqui o Mota, né? E o Severo. Mota. Esse ponta direita que eu não sei quem é, Cardoso, Cabinho, Raul e Marco Aurélio. Era ruim esse time? Era. Doutor Aloysio Querubini aqui, presidente na época, presidente na época do América. Então aí, o América, viu? Nico. E aqui o Zezé, que é o filho do Jaime Colagiovanni, se não me engano. Eu não estou vendo direito, mas olha só.
Não, esse aqui, né? É doloroso você lembrar que Nossa, esse América acabou, desapareceu, não é? Mas vamos... Então, tem tudo, você está lá também agora. Estou tentando ajudar também. Tentando ajudar. Eu faço um apelo aqui, se me permite, dentro da sua programação, para que a cidade toda, Rio Preto toda, unida, num só corpo, num só coração, vamos trabalhar pelo América para que o América possa realmente se projetar, projetando o nome da cidade. Quem quer bem a Rio Preto, quem quer bem o América, quer bem a Rio Preto. Porque um projeta o outro. Esse é o apelo que eu faço aqui dentro do seu programa, que eu sei que tem uma grande audiência, Fernando, para todo mundo trabalhar. Por isso eu quero dar minha colaboração. Não posso ficar preso numa diretoria aqui, porque eu fico uma temporada fora de Rio Preto. Eu tenho casa em Petrópolis, então tenho que ir para lá, fico lá 3, 4 meses. Então não posso deixar. Eu trabalho, vou trabalhar, já tenho conversado com vários colegas de imprensa, e vamos atrair todo mundo outra vez. Não é falar, deixa para lá, não quero saber de futebol, nada disso. É América. Vamos fazer com que esse América volte com tudo. E o que você acha que é a grande diferença, até da imprensa esportiva, você militou até bastante na esportiva, qual a grande diferença hoje da imprensa esportiva hoje com a imprensa esportiva? Se você acha, por exemplo, tem pessoas falando, não sou eu estou dizendo não, gente, pelo amor de Deus, tem pessoas dizendo que não existe, que tem muitas pessoas que não são profissionais do ramo no rádio. No rádio esportivo. Certo. Isso, Rio Preto e vários outros lugares, por exemplo, já chegou a ter ator, televisão na Globo, ali com os Osmar Santos fazia muito disso. Fulano, vem cá dar palpite, isso aqui. No Rio de Janeiro, o Ari Barroso fazia muito disso, mas isso é outra época, né? Hoje, qual que você vê a grande diferença? Você acha que falta mais profissionalismo ou mais amor à cidade? Falta. Realmente naquela época, todo mundo entrava de sola mesmo. Era América, e todas as emissoras davam destaque, trabalhavam, projetavam. Quantas vezes nós da Independência demos horário para o Birigui fazer campanha do América e entrava com tudo, ajudava, procurava fazer com que o América fosse realmente a primeira coisa em grandeza em São José do Rio Preto. Então hoje parece que está todo mundo escondido, ninguém quer aparecer. Tem bons profissionais ainda, tem bons elementos militando na imprensa. Você acha até sem ser na área esportiva, por exemplo, você que tem acompanhado o rádio, se às vezes você tem esse hábito ainda de escutar o rádio? Eu gosto de rádio. AM, né? AM, eu gosto do rádio AM, eu gosto. Porque o rádio ainda dá uma resposta favorável, tem ressonância, realmente o rádio... Parece todo mundo, televisão, internet, o diabo 4, mas o rádio ainda é um grande instrumento de propagação, de divulgação, de audiência, tem muita audiência. Você quer que eu te fale a verdade? Tem o jogo de futebol na televisão e eu estou ouvindo no rádio. Eu estou no rádio ouvindo. Gosto de muito bom. Nos anos 70 teve também, nós estamos falando bastante do rádio dos anos 60, mas nos anos 70 teve também grandes programas em Rio Preto. Eu, por exemplo, na minha juventude, já 15 anos, 16 anos, já trabalhando, então acordava de manhã, eu e meu irmão tínhamos esse hábito, acordar com o radinho. E assistindo, por exemplo, ouvíamos Nova Dimensão, Pedro Lopes. Era um grande programa na Rádio Anchieta. Isso, Pedro tinha um Nova Dimensão sempre foi o... Grande programa. Grande programa. O programa de esporte, né? O programa de esporte até tem outro caso gozado acho que com o Mário Luiz. A gente falava assim, antes que ele ia fazer... Isso é uma brincadeira com o Mário Luiz, é claro. Mas que ele falava assim, bom, antes do jogo, né? Boa tarde, torcedor americano. Hoje o América hoje tem 3 opções. Não é assim, né? Como é que ele fala? Empatar, ganhar, perder ou empatar. É óbvio, né? Mas ele falava isso, então ficou isso, não é verdade? O Mário foi um grande comentarista. Não, foi demais, Mário foi muito. Aqui o Hitler, Mário, Zé de Alencar, Nelson Antônio, todos brigando por audiência. Nelson Brandão. Cose. O próprio J. Ávila foi um grande repórter, né? Então, muita gente boa no rádio. E o rádio realmente teve uma época melhor, mas ainda continua sendo o rádio. O rádio não vai acabar nunca, viu, Fernando? Tomara que não, porque eu acho também um grande veículo, e eu acho que o rádio, essa é a minha opinião,
o rádio passa mais credibilidade na matéria do que a televisão. Eu acho. Porque a televisão, ela tem a imagem que é forte, é mais forte que a imagem. Mais forte, porque tem a imagem, né? Mas às vezes você vê uma locução, você pega, por exemplo, eu sei que é sensacionalismo, né? Todo mundo sabe, mas você pega aquele Gil Gomes, tem gente que chora com ele. Não é verdade? Ele faz aquela coisa... blá, 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 que arrepia. Arrepia, mas então, se é verdade, se é mentira, mas as pessoas se emocionam com aquilo. Não tinha casos até em Rio Preto, você tem o Zacarias, do VAR, não virou ídolo, chegou a virar ídolo até? O Zacarias foi um grande radialista, o Zacarias. Então, o rádio, né? Quem mais você pode... A gente está lembrando quase todo mundo, vamos deixar a gente de fora. Tem mais alguém que a gente... Vamos fazer justiça para as pessoas que fizeram... O Júlio Costa, tem uma foto aqui, vamos mostrar aqui uma foto. Aqui, você falou bem, Júlio Costa. Aqui nós estamos falando do Capitão Júlio Costa, né? Aqui, ó. Capitão Júlio Costa. Este aqui, ó, que fundou a Rádio Independência, né? Isso? Foi, Rádio Clube de Fronteira e Rádio Independência. Rádio Independência. Aqui o Messias Matos, foi também um grande radialista, João Albano, né? Diretor da Rádio Independência. João Albano foi jornalista na Rádio Independência. Zé Eduardo Espírito Santo. Então, ó, aqui foi para Cuiabá. Antenor Pousa Godinho, que também de vez em quando militava no... Bom, o principal foi da Câmara, né? O Antenor Pousa Godinho era o representante da Câmara. Foi fundador do Correio Araraquarense. Sem dúvida. Então, aqui, jornalista, de escola aqui em Rio Preto. Aqui são vários jornalistas, a gente está querendo identificar, tem pessoas de fora também aqui, mas esse aqui não é o Iga, não é não. O Antônio Iga também foi, mas não é não. Mas não é algumas o Iga. Pessoas... Maurício Goulart. Maurício está aí também, né? Foi é isso aí, meu amigo. Um político muito influente. São pessoas que, né, que marcaram naquela fase de Rio Preto de outros tempos. Né? A outra foto também que eu quero mostrar aqui, uma foto bacana para vocês aqui, ó. A gente vai pescando aqui, vai achando, né? Essa foto aqui, a FPM, que é a Associação... Que ferroviária, o que seria esse FPM? A Associação dos Funcionários. Funcionários do Clube do Lago. Então é ali no Clube do Lago? Eu acho que é no Clube do Lago. Olha aqui, olha as pessoas que nós temos aqui. Alva das Maracas, César Moanes, novinho. Olha o Rocão. O Rock? O Rock, olha o grande Rocão. O Boqueira. Aqui o Sr. João Lopes, que era músico, né? O Camim, olha aqui o Camim, que era tecladista, né? Esse radialista que a gente não sabe quem é, ó. Vocês souberem em casa quem é esse magrinho aqui, fala pra gente, tá? Aqui a Leila Saeg, cantora, o Cabral, que era outro músico, aqui o Antônio de Souza, que hoje é o nosso maestro da Sinfônica, aqui ó, Toniquinho, ó. E aqui no canto o Carlos Massi. Olha que foto bacana. Isso aí, rememorar sempre é interessante, né? Por isso que nós estamos trazendo você aqui para contar um pouco da história do rádio. Essas lembranças dos homens da minha geração e do meu tempo, né? Porque aquilo foi uma outra época. Lá mudou muito, tudo evoluiu, tudo modificou, tudo se transformou, não é? Sem dúvida. Mas não vamos deixar parar assim, não. Felizmente acompanhei desde 1947, quando entrei na Rádio Rio Preto, até hoje. Eu sempre exerci a minha atividade na imprensa, né? No rádio, na televisão, nos jornais, trabalhei na Folha de Rio Preto, no Jornal da Notícia, escrevi para o Diário da Região, canal TV Rio Preto, como você falou, comecei no início da TV Rio Preto, fiquei quase 10 anos lá fazendo esporte, jornalismo. É uma história grande para contar para Rio Preto, né? Por isso nós estamos trazendo você aqui. Já dei a minha parcela de colaboração, agora os jovens talentosos dão continuidade.